Olá, voltamos para mais um treinamento no sistema Sales Automação. Hoje nós vamos aprender como fazer um DRE, como configurar um DRE aqui no sistema Sales Automação. Aqui eu tenho uma estrutura de DRE que eu fiz para exemplificar, certo? No sistema nós temos 7 grupos. Esses 7 grupos eles estão vinculados à estrutura DRE. São eles que vai movimentar os planos de contas na estrutura DRE no sistema. Nós temos dois regimes, de caixa e de competência. Ambos é possível você puxar, né, as informações. Antes da gente chegar na estrutura, eu só queria explicar aqui o que é regime de caixa e competência. Supondo que aqui nós estamos tratando de uma empresa que presta serviço de jardinagem, né? E essa empresa recebeu em janeiro a receita de 600, né? O pagamento de 600. Então entrou no caixa dela R$ 600. E ela vai prestar esse serviço nos próximos meses, em fevereiro, março e abril. Então, pelo regime de caixa, né? Nos meses de prestação de serviço, ela teria uma despesa de R$ 50. Essa despesa de 50 é referente ao cortador. Então, ela aluga o cortador para prestar o serviço. Então, em janeiro ela recebeu 600, em fevereiro, março e abril ela tem uma despesa de 50. Então, se ela for puxar pelo regime de caixa, ela teria um prejuízo de 50. Se ela for puxar pelo regime de competência, ela teria aqui em janeiro receita 0, lucro 0. Em fevereiro, receita 200, despesa 50, então um lucro de 150 e sucessivamente nos próximos meses, tá? Então essa é a diferença de regime de caixa para regime de competência. Pode pausar o vídeo aí e dar uma lida aqui nessa explicação que eu acredito que você vai entender, tá? Então vamos lá aqui agora para os grupos, né? Só vou mostrar aqui no sistema onde estão esses grupos. Aqui em financeiro, cadastros financeiros, plano DRE. Aqui nós temos o plano DRE padrão do sistema. Eu alterei aqui duas estruturas, que são custos variáveis e custos fixos, né? Aqui, quando eu clico em editar, esses grupos aqui são os grupos que eu me refiro lá, certo? E é eles que vão fazer toda a movimentação do plano de contas lá no DRE, né? Então aqui eu coloquei um custo variável, né? Aqui eu coloquei custos fixos, né? E nós vamos aprender a montar isso no sistema. Nós temos aqui também despesas financeiras, receitas financeiras, outras receitas, outras despesas e tributos sobre lucro, tá? Então esse aqui é o DRE. No DRE é aquela estrutura principal onde você vai linkar esses grupos, tá? Então suponhamos aqui que você tem despesas com impostos. Impostos são custos variáveis, né? A gente vai ver isso mais para frente. Eles são PIS, COFINS, ICMS, Simples Nacional, etc. Nós temos custos fixos, que são, né, custos que mantêm o funcionamento da empresa, que é o que? Aluguel, energia, internet, salário de funcionário, etc. Né? Nós temos as despesas financeiras, né, que são provenientes de bancos, né? São os credores, é um empréstimo que você pega, que você paga juros, multa, etc. Receitas financeiras são receitas que não provêm da atividade principal da empresa, que são as vendas de produtos, por exemplo. Aqui suponhamos que você tem um caixa na empresa, você aplique ali em uma renda fixa que te renda 1% ao mês, e isso aqui é chamado de receitas financeiras, são receitas provenientes de outras prestações, né? Aqui nós temos outras receitas e outras despesas. Eu confundi aqui na verdade, né? Receitas financeiras são provenientes das vendas e outras receitas que são provenientes ali de outros ganhos financeiros, tá? Outras despesas seria uma despesa que não é corriqueira, por exemplo, uma reforma, né? Uma aquisição de máquina, tá? E tributos sobre lucro são os tributos que vêm ali no final sobre o lucro da empresa. Aqui eu expliquei mais detalhadamente o que é cada um, né? Então aqui nós temos a estrutura, né? Uma cópia da estrutura DRE do sistema. Mas antes da gente chegar lá, vamos falar aqui
Terminando de falar aqui do DRE, né, onde você pode estruturar dessa maneira que eu falei, nós vamos para o plano de contas, onde você vai linkar, né, aqueles planos DRE. Por exemplo, para não ficar duplicado as vendas no seu sistema, você não precisa linkar aqui as vendas. Tá? Por exemplo, um erro que eu estava cometendo é linkar o plano DRE de receitas financeiras aqui ao plano de contas. Eu estava fazendo isso. Quando a gente faz isso, ele duplica as informações de vendas lá no DRE. Vamos lá. Eu fiz isso aqui, né? Vamos ver como é que ficou o nosso DRE. Aqui só um exemplo, tá? Você está vendo aqui receita de vendas. Eu tenho uma venda aqui de R$10. Você está vendo aqui resultado financeiro. Tá R$17, sendo que eu tenho uma venda de 10. Eu só vendi 10. Eu não vendi 17. Então aqui ele coloca 17. Então é isso que está acontecendo. Para a gente fazer a estrutura corretamente aqui no plano de contas, não devemos aplicar o plano DRE às estruturas de receitas. Então, as receitas, isso aqui, ó, rendimentos, a gente tem que tirar. Foi o teste que eu fiz, o que eu entendi, tá? Se está errado, aí teria que verificar com o suporte, né, para corrigir esse tipo de questão ou fazer um vídeo correto sobre o assunto. Certo? Pelo que eu estudei aqui do sistema, o meu entendimento é que se eu colocar qualquer plano DRE que seja de receitas financeiras ou outras receitas aqui no plano de receitas, no plano 1 aqui, né? Ele vai duplicar as informações lá, ok? Vindo aqui para as despesas, né? Que é o mais complexo. Então, a gente vai começar da estrutura 2 em despesas, não vamos colocar nenhum plano DRE vinculado a ela, tá? E a partir daqui do 2.1 é que você vai destrinchar, seguindo aqui o código 2.1, 2.10 aqui no caso, né? Essa estrutura aqui está organizando até de maneira errada, aqui depois do 2 deveria vir 2.1, 2.2, 2.3, então ele está vindo aqui de uma forma errada na minha opinião, mas vamos lá. Nessas estruturas que você vai colocar os custos fixos, custos variáveis, despesas financeiras, né, outras despesas, tudo que é despesa você vai colocar aqui nesse número 2, a partir daqui, certo? Então você vai criar o plano de contas com o nome que você desejar, né? Por exemplo, um custo fixo. Custo fixo é o quê? São provenientes de aluguel, salários, né? Internet, por exemplo. Internet é um custo fixo. Então você vai chegar aqui, plano DRE, custo fixo. Pronto. Criou internet e vinculou aqui custo fixo lá no DRE, certo? Lembrando que lá no DRE, se você quiser alterar esse nome de custo fixo para internet e colocar ela no grupo de custo fixo, pode, tá? Fica um pouco redundante, mas aí tudo é possível aqui, certo? Custos variáveis. Custos variáveis são os impostos. Então aqui nós temos os impostos que estão vinculados aos custos variáveis, né? Então aqui eu vou clicar em editar, vou colocar aqui custos variáveis, certo? No plano DRE. Ou se eu criar um plano DRE para cada um dos impostos, eu vou colocar aqui, né? E esse DRE que vai ficar vinculado lá ao grupo principal custos variáveis. Lembrando que aqui tem que estar ativo, né? Normal e o tipo de despesa, certo? Então tem que estar nesse padrão. Ok? Despesas financeiras, né? Então aqui tem uma amortização com empréstimos. Aqui nós temos mais acima, deixa eu ver. Temos mais acima aqui bancos e credores, que eu coloquei também como despesas financeiras, tá? Tributo sobre lucro, que é o IRPJ e o CLSS. E tem também outras despesas, né? Que eu coloquei aqui em cima. Reformas e aquisições de máquinas, né? Então ali eu coloquei como outras despesas.
Então, o plano de contas você vai estruturar dessa maneira, certo? Você pode criar quantos planos quiser, pode detalhar da maneira que você quiser. Agora, a organização desse plano de contas com o DRE, ela tem que seguir esse padrão, né? O que for impostos, custos variáveis. O que for despesas gerais da empresa, custos fixos ou despesas financeiras ou outras despesas, tá? Então, explicando melhor isso aqui no meu fluxograma, aqui nós temos a estrutura lá do DRE. Peraí que eu vou voltar aqui para te mostrar. Aqui nós temos a mesma estrutura que eu fiz lá, tá aqui, ok? Então vamos lá, decifrar isso aqui. O que cada um tópico desse mostra? Receita líquida de vendas é tudo que é vendido no sistema. Então aqui eu tenho uma venda de R$10 proveniente de um pedido de venda, certo? Aqui nós temos uma venda de 10 e lá no meu DRE nós temos uma receita líquida de vendas de R$10. Então isso aqui é o seu receita líquida de vendas, né? Reflete a receita bruta da empresa antes dos impostos. Todas as suas vendas vão ser refletidas aqui. E também outras receitas. Outras receitas foi aquele que eu falei. Pegou o dinheiro do caixa, aplicou em um CDB, teve uma renda, outras receitas, tá? E receitas financeiras são as vendas, certo? Lembrando que o sistema automaticamente ele pega isso aqui, tá? A não ser outras receitas. Aí outras receitas você tem que colocar lá no plano DRE. Custos variáveis. Custos variáveis são os custos variáveis com impostos. Tá aqui. Custos variáveis reflete as despesas com impostos da empresa, IPI, CMS, PIS, COFINS, IBS, CBS e IS, e os custos de compra das mercadorias, CMV, né? Vai estar aqui em custos variáveis, no grupo de custos variáveis. Vamos lá. Custo de mercadoria vendida aqui está R$4 e os impostos está R$1. O que eu fiz? Aqui em mercadoria eu coloquei o custo da mercadoria R$4 e lá no financeiro, contas a pagar, custos variáveis, eu coloquei aqui uma despesa de R$1, como se fosse um pagamento de imposto. Então isso aí refletiu aqui no DRE. Vai refletir tudo isso aqui, certo? Lembrando que esses R$4 aqui você pode tirar eles se você quiser, né? Aqui no filtro você tem não gerar CMV e também tem o regime de caixa de competência que eu expliquei, né? Então aqui você pode tirar e ele não vai aparecer os R$4, tá? Então vou deixar ele aqui, custo na venda, né? Que é importante. Ok? Então nós temos aqui a estrutura 3, que é o que? Margem de contribuição. É o tópico 1 das receitas líquidas menos o 2, que são os impostos. Então, os impostos vêm antes de tudo. O do governo primeiro, né? Então, aqui a margem de contribuição reflete a receita líquida depois dos pagamentos de impostos obrigatórios e aquisição de mercadorias. Então, aqui é a estrutura número 3. Custos fixos. Custos fixos, aqui eu coloquei como despesas gerais, né? Lancei lá em contas a pagar, despesas gerais. Tá aqui, custos variáveis. Despesas gerais, coloquei aqui R$1. Certo? Então, o que ele está refletindo aqui? Custos fixos, né? São os custos provenientes a pagamento de fornecedores, aluguel, energia, funcionários, tudo que mantém a empresa em funcionamento é chamado de custo fixo. Ok? Vamos voltar para o nosso DRE. Lucro operacional. Lucro operacional, aqui ele colocou R$4, né? Porque R$10 de venda, menos 5 de custos variáveis, menos R$1 aqui de custos fixos, R$4. É o lucro operacional, certo? Reflete o lucro bruto, já descontados os impostos e todas as despesas obrigatórias para o funcionamento do seu negócio. É o lucro operacional. Vamos agora para o 6. Resultado financeiro.
despesas financeiras provenientes de bancos e credores, né? Então aqui aí ele colocou R$3, né? Que ele diminuiu que eu fui lá em contas a pagar e coloquei, né, despesas financeiras, o custo de R$1, tá? Então ele refletiu aqui no DRE. O que são essas despesas financeiras? Reflete os custos com bancos, empréstimos, multas e juros bancários, etc. Despesas financeiras, está no grupo ali de despesas financeiras. Vamos lá. Resultados de outras operações são outras despesas provenientes de reformas, aquisição de máquinas, etc, etc, etc. Então ele diminuiu mais R$1. Como é que eu fiz para aparecer? Fui lá em contas a receber e coloquei, né, aquele custo específico lá, né, como outras despesas. Outras despesas, é isso. Outras despesas, pronto. Resultado de outras operações reflete outras despesas diversas além do funcionamento normal da empresa, reformas, aquisição de máquinas, etc. Ok? Vamos agora para o 8, né? Tributo sobre o lucro, que é referente a IRPJ e CLSS. Que aqui, né? Tributo sobre o lucro, ele vai diminuindo, tá? Reflete deduções sobre impostos, etc, etc. Tá aqui. Ele sempre diminui certo? Que é o valor que eu coloquei para ser debitado, né? Aqui a gente está trabalhando com um valor bem baixo para a gente entender bem, né? E o que sobra para a gente? O lucro líquido. O lucro líquido reflete o resultado líquido da sua operação, descontado todos os impostos e custos existentes, certo? Então aqui realmente é o lucro líquido da empresa, descontado tudo isso que eu falei, tá certo? Então esse é o lucro líquido. Aqui nós temos um plus, né, que é o tópico 10, que é o ponto de equilíbrio operacional. Colocando isso lá no Google, né, nós temos o que? Ponto de equilíbrio operacional é os custos e despesas fixas dividido pela margem de contribuição. Então aqui, se a gente pegar os custos e despesas fixas, custos fixos, eu acredito que esses custos variáveis também eles são incluídos, né? E dividir aqui pela margem de contribuição. Nós vamos chegar aqui num ponto de equilíbrio operacional, que aqui o sistema está colocando como 2, certo? Isso aqui é um plus, tá? Chegamos no 9 aqui, é o que a gente precisa de informação, certo? Então é dessa maneira que você vai configurar o DRE no seu sistema e vai conseguir interpretar ele aí no seu sistema hoje, tá? Então é isso, ficamos por aqui mais um treinamento.